Estamos ao vivo, nosso episódio número 18 do nosso podcast Método CAI, Governo sobre Corpo, Alma e Espírito. Você tem vivido ou você tem sobrevivido? É o que a gente vai falar hoje. O homem que funciona, mas não vive. Elias, o que você quer dizer com isso, Elias? Quero dizer um homem que nunca desliga de nada, certo? Está sempre ligado o tempo inteiro, o cara não descansa, resolve problemas, trabalha, cuida da família, cuida da casa, mas não é capaz de descansar, ele não é capaz de viver, porque nós fomos treinados assim, não é? Eu lembro que criança, meu pai trabalhava na empresa e depois, no fim de semana, ele inventava ainda de fazer outras coisas, entende? Ou ajudar na igreja. Eu lembro que ele estava trabalhando uma vez, ajudando a reformar o teto da igreja lá do bairro onde nós morávamos. Depois eu fui crescendo, ele inventou de trabalhar numa fazenda do outro lado da cidade. Nós tínhamos que, toda vez que ele tinha folga, a gente pegava as bicicletas e ia para lá, para estar fazendo essas coisas, sabe? Então, assim, eu cresci vendo isso, um homem não descansar, não é? Ele trabalhava como funcionário, mas mesmo assim, quando ele chegava em casa, a vida dele não parava, né? É um homem que nunca desliga. E como que isso aparece na vida da pessoa, né? A pessoa acorda pensando no problema já pela manhã, entende? O olho dele nem abriu, ele já está pensando nos problemas que vai passar durante o dia ou os problemas que vai ter que resolver. As pessoas costumam dizer em 2026, né, matar um leão por dia, e às vezes tem que deixar um amarrado para matar no outro dia. A pessoa já acorda pensando no problema, ele dorme pensando no problema. Culpa quando descansa. O cara, quando ele senta para ele descansar, para ver um filme, ver um jogo na televisão, o que quer que seja, entende? Ou para bater um papo com um amigo, ele se sente culpa disso, entende? A pessoa não pode sair para comer uma coisa sozinho, ou tomar alguma coisa sozinho, entende? A pessoa tem dificuldade em se relaxar, né? De relaxar, porque tem esse sentimento de culpa, né? Porque foi treinado a fazer isso, entende? Foi treinado a trabalhar. Ele cresceu vendo os pais deles cresceram vendo os avós fazendo isso, e depois eles cresceram vendo os pais fazendo isso, e assim sucessivamente. E se a gente não mudar hoje, os nossos filhos vão viver a mesma vida, esse mesmo ciclo, entende? Ansiedade constante, a pessoa não consegue descansar um minuto, que só fica ansiedade. Ansioso por tudo, ansioso pelas contas que tem que pagar, ansioso pelo colégio do filho, ansioso os projetos que ainda não se realizaram, entende? E assim vai vivendo em alerta o tempo inteiro. A pessoa não descansa em momento algum, né? O que isso significa na prática, né? Hormônios, meu amigo. Aí o corpo é onde o corpo paga, entende? Cortisol alto constantemente, a pessoa já amanhece ligado no 220. O corpo entra em estado de sobrevivência. E na prática, a pessoa está impaciente, irritação constante, mente acelerada o tempo inteiro, não dorme direito, não descansa, tem dificuldade de se recuperar, né, de um dia para o outro, fadiga emocional, a pessoa não está conseguindo nem controlar suas emoções, mas porque ele está tão cansado disso, né? E principalmente a dificuldade de concentração. A pessoa não é capaz de fazer uma coisa só bem feita, entende? Então o que ele faz? Ele inventa um monte de projetos, né? Ele trabalha, quando ele chega em casa ele quer trabalhar ainda, e antes dele dormir ainda ele vai querer trabalhar mais um pouco ainda. E isso, o cérebro dele vai virando aquela máquina, né? Que ele vai repetindo esse ciclo dia após dia, semana após semana, meses após meses, anos após anos. E aí, o pior é que isso vai passando de geração em geração, entende? Aí o homem começa a perder a paciência, ele já não tem paciência com a esposa, com os filhos, com os funcionários, com os patrões, ele começa a reagir pior,
Cada vez que passa, ele vai reagindo mais a certas situações, porque está cansado mentalmente, emocionalmente e principalmente fisicamente, né? Vive cansado, perde a presença, a pessoa não é capaz de sentar com os filhos ou com a família e ter um momento ali, né, de paz, um momento de comunhão, um momento de fazer pelo menos uma refeição por dia em família, conversar sobre os desafios, conversar sobre as coisas que aconteceram de bons e as coisas que aconteceram também não tão boas assim, entende? Então são coisas que vai deixando de acontecer, porque nós, hoje em dia, em 2026, os homens, eu falo isso porque eu também sou homem em 2026, entende? Então, tudo que eu falo para vocês aqui é porque eu tenho vivido, ou eu vivi recentemente. Piora dos hormônios, né? Começamos a falar, vamos falar da testosterona, gente, que na prática é menos energia, menos desejo, não estou falando de desejo sexual, desejo para fazer qualquer coisa, entende? Menos disposição, a pessoa vai deixando as coisas acumularem, menos confiança que ele pode resolver os problemas e mais procrastinação. A pessoa, cada dia que passa, ela vai deixando mais. Vou fazer, isso fica para amanhã, isso fica para a semana que vem, isso fica para mais tarde. Isso vai acontecendo e vai dando foco a esse cansaço e deixando as coisas se acumularem, e a pessoa ela vai perdendo o controle, entende? A pessoa não tem aquela agressividade saudável mais, o homem másculo, né? O homem que fica de pé, que defende os seus, entende? Esse homem está morrendo aos poucos. Esse homem tem ficado para trás. E é impressionante como ninguém tem falado sobre isso. Ninguém está falando sobre isso. Que o homem está deixando de ser homem, o homem másculo, o homem que defende, o homem que protege, o homem que provê, entende? Hoje, em 2026, não tem ninguém falando sobre isso, porque todo mundo que vá falar sobre isso vai ser criticado, entende? Porque vai começar a falar que nós somos machistas. E aí o homem começa a perder iniciativa, ele perde a intensidade em tudo que ele fazia, ele perde a presença masculina e principalmente perde a força emocional. Porque um homem com os níveis de hormônios baixos, principalmente a testosterona, meu amigo, isso tudo vai piorando, entende? No passar do tempo. E você não consegue perceber isso, que a sua vida fica tão viciosa, você fica tão acostumado com tudo isso, que aí você passa a acha que isso é natural, entende? E aí a consequência disso é a piora do libido, não é? Não estou falando só de força física, nós estamos falando de libido também. Menos que uma conexão emocional com o cônjuge, com a esposa, no caso, né? Menos interesse íntimo. O sexo é automático, entende? É só subiu, desceu e pronto, acabou. Não tem aquela conexão mais, entende? Vai criando essa desconexão afetiva e tem dificuldade de se entregar emocionalmente, né? Porque o problema ele não é só físico, tá, gente? O problema ele é mental, emocional e energético. É isso que é o problema maior, entende? Não estamos falando só do corpo, estamos falando também da mente e do espírito, né? Então, por isso que a gente bate na tecla de cuidar do corpo, da alma e do espírito, a importância disso, porque com os hormônios desregulados, essas três áreas vão entrar em choque a qualquer momento, entende? Então, se nós não cuidarmos disso, meu amigo, a gente vai caindo num buraco que depois é quase impossível sair desse buraco, entende? E aí começa a queda de performance, que na prática é dificuldade de decidir, né? Foco para decidir o que tiver que decidir naquele momento, vai procrastinando mais uma vez, vai deixando as coisas para depois, baixa execução, começa as coisas e não termina, não tem clareza do que quer, entende? Não tem certeza para onde está indo, nem como vai chegar lá, não tem criatividade e muito menos aquela sensação de estar cansada o tempo inteiro. A pessoa fica ali exausta o
tempo inteiro. Porque não é só o físico. A pessoa é capaz de ir para a academia, a pessoa é capaz de trabalhar, a pessoa é capaz de fazer o que tiver que fazer, entende? Mas se o seu mental e o seu psíquico estiver cansado, meu amigo, o seu corpo ele vai chegar a um ponto que ele vai entrar em colapso. E o homem moderno hoje, ele não está descansando, é esse que é o problema, ele não está se entregando. Ele não está se entregando ao descanso necessário para o corpo, para a alma e para o espírito. Se você não cuidar desses três juntos, meu amigo, a coisa vai de ladeira abaixo. Eu tenho certeza que você hoje está apenas sobrevivendo ao cansaço. Tenho certeza absoluta. E com isso, o homem perde a presença. O homem fisicamente presente e emocionalmente ausente. É isso que eu acabava de falar. Você cuida do corpo, então o seu físico está em dia. Cuida da alimentação, né? Mas e o seu emocional? E o seu espiritual? Está fraco. Entende? Eu passei por isso. Está aqui uma pessoa que vos fala que passou, que bebeu dessa água, entende? Que caiu nesse buraco. E como que isso aparece na vida da gente, Elias? Mexe no celular enquanto alguém está falando, ouve sem ouvir, ou ouve sem escutar o que a pessoa está falando, entende? Não consegue desacelerar em momento algum, está sempre na sexta marcha, entende? A pessoa não é capaz de colocar no ponto morto em nenhum momento, porque está sempre em alerta. A mente está sempre em outro lugar. Só vive preocupado a pessoa, não é capaz de descansar em nenhum momento. E o que isso significa, Elis, na prática? Os relacionamentos enfraquecem, não é? A esposa percebe que você está ausente emocionalmente, está distante, você não consegue mais escutar, você está desconectado e, principalmente, você está tendo falta de profundidade naquilo que você deveria fazer, entende? E aí os pais percebem, os filhos percebem o pai irritado o tempo inteiro, um pai sem paciência, um pai distante e principalmente um pai mentalmente ausente, porque não adianta você estar ali só com o corpo, se você não estiver ali em espírito, né, e com a alma, meu amigo, você desconecta deles também. E isso é sério. E quando a presença desaparece, meu amigo, o homem não consegue aproveitar nenhum momento, qualquer que seja, ele só pensa em produzir, ele só pensa em estar desocupado o tempo inteiro. Só vive acelerado, mais uma vez, vive no próximo problema, ele já está pensando no próximo, ele já está pensando na próxima dívida, ele já está pensando no próximo problema, já está pensando no próximo boleto do cartão de crédito, já está pensando no próximo contrato. Ele não sente o agora, ele não é capaz de viver o momento, entende? Que seja um momento bom ou um momento ruim, não interessa. Nós temos que viver todos, sem exceção. Eu costumo dizer sempre que a gente só tem o hoje para viver. O ontem já passou, a gente não tem como voltar e fazer nada. Refazer o que foi feito ontem, o que foi falado, o que foi pensado. E amanhã nós não temos ainda. Nós nem sabemos se teremos. Então, vivamos hoje, vivemos o momento, entende? Sinta-se agora. O homem também perde memória emocional na vida muito fácil com esses problemas, entende? E isso impacta emocionalmente a pessoa. Porque o homem começa a se sentir vazio, começa a se sentir desconectado, ele começa a perder leveza, principalmente ele perde o prazer verdadeiro, ele vive sem profundidade. Para ele é só no automático, entende? Aqui nos Estados Unidos tem muito carro automático, né? 90% dos carros são automáticos.
Então você sai de casa, você já põe no D ali, já vai só acelerando e freando, vai assim até onde você chegar, entende? Você não tem que estar preocupado em estar pisando em embreagem, passar primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente, né? E o homem hoje em dia ele vive como um carro automático, entende? Ligou, arrancou, ele vai embora, vai sem parar, entende? Não é capaz de viver nenhum momento, né? Não é capaz de sentir o roncar do motor da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, entende? E assim vai vivendo a vida. E tem homem hoje sentado do lado da família, sentado do lado, juntos, mas emocionalmente, meu, tá quilômetros dali, entende? Infelizmente. Tem homens vivendo assim hoje. E isso, o que acontece com isso? A família só vai distanciando, entende? Esposo e esposa só vai se distanciando. Pais e filhos só vão distanciando. E aí vai perdendo aquela conexão. E aí, o que acontece com isso? A pior parte é quando você pensa que os seus filhos vão repetir os mesmos padrões que você repete hoje. Essa é a maior dor de um homem quando ele percebe dos erros que ele está cometendo, entende? Porque os seus filhos, principalmente o homem, não é? Filho homem, vai repetir os mesmos padrões do pai. E outra, as filhas vão buscar homens como os pais. Isso já foi comprovado já, entende? Não é pesquisa minha, isso aí já foi comprovado, isso é real, isso é verdade, entende? Porque é inconsciente, isso acontece no inconsciente da pessoa, entende? E o homem tem aquele peso de sustentar tudo, né? Proteger, prover. O homem ele vira uma máquina. E isso vai aparecendo na vida do homem como nunca que pede ajuda, um homem que nunca fala da dor, não é capaz de falar com ninguém sobre a dor, um homem que suporta tudo sozinho, um homem que vive em modo de sobrevivência o tempo inteiro. E ele sente obrigação o tempo inteiro de estar constante. Ele não é capaz de oscilar, ele não tem coragem de perceber que errou e corrigir e voltar novamente, entende? Então ele só quer focar para não errar, ele tem aquela obrigação de manter aquela constância o tempo inteiro, não é capaz de descansar, não é capaz de desfrutar. Na minha oração matinal, do sábado é um pouco diferente, né? Porque o sábado para mim é o dia do desfrute. Então eu gosto de sair com meus filhos, né? Cada fim de semana eu saio com um diferente, ou às vezes eu saio com o menino, depois eu saio com as meninas, às vezes saio só com a esposa, e assim a gente procura desfrutar aquele momento juntos ali, entende? Para tomar um sorvete, para tomar um café, para sentar no banquinho da praça, para andar aqui no condomínio, para jogar um tênis junto, um basquete, tudo isso. Porque a gente precisa desfrutar do momento, entende? Hoje eu faço isso, mas antes também eu não fazia. É por isso que eu venho falar com você sobre isso, porque eu sei que você vive isso hoje. E isso na prática, meu amigo, o seu emocional vai começar a colapsar a qualquer momento. Porque você já percebe que você está mais irritado, você percebe que você está explodindo emocionalmente com muito mais facilidade, você está apático, você está isolado do resto dos seus, você continua sentindo que você ainda está vazio, mesmo estando cheio, e perde a esperança até em você mesmo. Pensando que você não é capaz de fazer, não é capaz de sair de onde você está, entendeu? E o corpo também, ele sente, tá? Como que ele sente, Elias? Como que a gente consegue perceber isso, Elias? Tensão muscular, fadiga, insônia, ansiedade, dores constantes e desgaste físico. Isso vai pesando, meu amigo. E hoje, com 45 anos, eu sei o quanto que isso pesa. Tanto que eu negligenciei a minha saúde lá atrás de ter cuidado do meu corpo, hoje eu sei o tanto que eu tenho que pagar para cuidar dessa máquina, entende? E aí o homem começa a perder a vontade de fazer as coisas, ele começa a perder a presença,
em volta dos seus, ele perde a energia, principalmente a motivação e a capacidade de sentir prazer. A pessoa não tem prazer em nem de realizar nenhum dos projetos que ele realiza, entende? Que ele concretiza. E com isso a sua autoestima vai sendo destruída diariamente, porque ele sente que não está conseguindo sustentar tudo e que ele está falhando o tempo inteiro. Aquela sensação que você não é capaz, que você só falha o tempo inteiro, entende? Que está decepcionando pessoas e que está cansado demais. Você fica sempre pensando que você está decepcionando os seus, entende? Porque você acha na sua cabeça que eles esperavam que você fizesse isso e na verdade você só conseguiu fazer aquilo, entende? Por isso a gente não fala do problema, a gente não fala do que a gente está sentindo, a gente não fala das nossas percepções, e aí a gente acaba deduzindo o que as pessoas estão pensando da gente. É assim que tem vivido o homem hoje em 2026. E tem homem tão cansado emocionalmente, mas tão cansado, que até sonhar para ele virou esforço. Você pergunta para ele assim, cara, qual que é o seu sonho maior? Ele fala, cara, eu não tenho nem coragem de pensar nisso, eu já me canso só de pensar. Imagina a frustração que é de um homem desse. Tanto que esse homem está fugindo dele mesmo. Isso por quê? Porque a distração hoje em dia é a nova fuga, entende? As pessoas têm mantido a mente ocupada com outras coisas para se distrair, se distraindo, para ele não focar naquilo que ele deveria estar fazendo, entende? Aí o homem está sempre hiperestimulado o tempo inteiro. E como que isso é, Elias? Como que o homem está sendo estimulado o tempo inteiro, entende? O celular o tempo inteiro, o telefone dorme do lado da cama. Às vezes a pessoa não consegue desligar o telefone enquanto o olho não começa a arder, começa a fechar sozinho. Eu durmo com o telefone do lado da minha cama. E o telefone, quando ele dá às 9 da noite, ele já não parece mais nenhuma notificação, entende? Então, se tiver alguém da minha casa fora de casa, depois das 9, eu tenho que ficar atento no telefone, porque senão não vai aparecer nenhuma notificação. E aí vai até o outro dia às 6 da manhã. Isso é sagrado, entende? Então, o que acontece? O telefone despertou às 4h30, ele só funciona por despertador. Às 4h30, 4h40, 5, 6 e assim vai sucessivamente. A pessoa só fica nas redes sociais, ou só passando o dedinho para cima dos rios, ó, nos shorts, e assim vai, o tempo inteiro, entende? Excesso de informação. Lê, escuta, assiste, mas não é capaz de colocar nada em prática, entende? Porque ele não é capaz de ficar em silêncio, ele não é capaz de absorver aquilo, ele não é capaz de remoer aquilo e tirar aquilo, o que daquilo é bom para ele, que ele poderia adicionar na vida dele, entende? Ou que ele poderia colocar em prática. Fica viciado nesses estímulos o tempo inteiro. Por quê? Porque está fugindo da vida que ele deveria estar vivendo ou que ele deveria estar conduzindo. Uma vida que ele deveria estar governando, ele fica fugindo dela com esses estímulos. Isso na prática, meu amigo, ela aparece na dopamina desregulada, tá? Como, Elias, que a nossa dopamina ela se aparece desregulada neste caso. Menos foco, porque você está sempre pulando de um rio para o outro, entende? Tem menos prazer natural. A pessoa que não é capaz de tirar o chinelo ou o sapato e dar uma caminhada na grama, entende? Pisar, sentir a natureza, ouvir os pássaros cantar. São prazeres natural, entende? Tomar um café bom, tomar um vinho bom, ir num restaurante bom, comer uma comida boa. A pessoa não quer motivação real, entende? Ele só quer essas motivações baratas. E aí tem o tempo inteiro a necessidade de buscar coisa nova, o tempo inteiro, constante, de estar buscando coisa nova, entende? Novidade o tempo inteiro. Porque não é capaz de focar em nada por um tempo longo, entende? E principalmente ele vai ficando incapaz de estar presente em qualquer lugar que ele vá.
A pessoa vai só de corpo, porque a cabeça dele está em outro lugar, o pensamento está em outro lugar. Infelizmente. E vamos falar da pior de todos, os piores de todos os estímulos, né? Que é a pornografia e o estímulo excessivo. Infelizmente, gente, quantidade de homens hoje que tem se aprofundado, que tem se afundado, metido o pé na lama nessa desgraça que é a pornografia. Isso tem destruído tantas famílias, tem destruído tantos relacionamentos, tem destruído tanta vida de homens que poderia estar governando sobre tudo em volta dele, mas fica preso nisso, entende? E aí perde a sensibilidade, ele piora o libido real, na verdade, porque a sua mente, o seu corpo está ali no ato, entende? Mas a sua mente está lá naquele outro lugar, lá naquele filme que você assistiu, lá naquela cena que você assistiu, entende? Infelizmente, tem dificuldade de se conectar emocionalmente com a parceira, ele perde a presença íntima com a parceira, entende? E fica naquela comparação irreal, entende? Se a minha esposa fizesse aquilo, ou se a minha esposa fosse assim, ou se eu pudesse fazer assim, entende? E aí o que acontece? A sua ansiedade só vai aumentando mais, porque o cérebro, ele nunca desacelera, ele está ligado o tempo inteiro, entende? Nunca silencia, nunca processa emoções do nosso cérebro, ele nunca descansa. E aí o homem vai perdendo a contemplação, ele já não sabe nem o que significa mais contemplar alguma coisa, entende? Ele não tem profundidade em nada, espiritualidade já foi largada de lado há muito tempo, não é capaz de refletir na vida que ele está vivendo e muito menos na vida que ele quer viver. Ele perde a clareza mental e assim vai vivendo preso o tempo inteiro. E o problema não é o celular, tá? Não é a internet. É o homem não conseguir mais ficar sozinho consigo mesmo. O homem não é capaz de desfrutar sua própria presença. Eu costumo dizer que eu amo estar comigo mesmo. Hoje, em 2026, eu amo estar comigo. O homem que é capaz de olhar no espelho hoje, olhar dentro dos olhos e falar assim: eu te amo. Não é para qualquer um. Não é, você não fala isso se você não chegar em um certo nível de consciência de quem que você é, onde você está e principalmente para onde você está indo. O homem ele precisa reaprender a presença, entende? Ficando em silêncio, sentar sem estímulo, sem televisão, sem telefone, qualquer distração, entende? Respirar, fazer um exercício de respiração. Qualquer um pode aprender a fazer exercício de respiração hoje em dia. Entra nos canais aí, que você vai aprender a fazer isso, entende? Procura onde você quiser. Se desacelerar, entende? Não ficar nessa correria o tempo inteiro. Trabalhou, ok? Normalmente a carga horária é de 8 horas. Trabalhou às 8 horas. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Vamos usar a média aqui. 8 horas, trabalhou. Meu amigo, antes do trabalho e depois do trabalho, a vida continua. Desliga-se do trabalho, entende? Desliga daquilo. Começa a observar os seus pensamentos. De onde os seus pensamentos estão vindo e principalmente para onde eles estão indo. Reduzir o barulho mental, entende? Começa a ouvir o seu batimento cardíaco, começa a ouvir as suas ideias, começa a ouvir a sua própria oração. Às vezes a pessoa faz a oração tão no automático, não é? Que às vezes ele não sabe nem o que ele está pedindo, aquilo está tão automático na cabeça dele, que ele vai fazendo e não sabe nem o que ele está ouvindo. Ele não é capaz de ouvir o que ele está falando, o que ele está pedindo. Isso é sério, é muito sério. E se eu fosse você, eu anotaria isso, tá? Porque, ó, o corpo, como a gente fala muito do corpo, da alma e do espírito, né? O corpo, como que você cuida dele na prática? Treinando, tendo um sono de qualidade, cuidando da sua alimentação, tendo uma rotina fixa
pelo menos 70% do seu dia e manter a disciplina, meu amigo. Repete isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Faz isso por 21 dias. A gente está quase terminando o nosso desafio de 21 dias do nosso Alpha 21. E aí o que acontece quando você começa a fazer isso? A testosterona emocional melhora, você fica mais disposto, você tem mais clareza, você sente mais energia, você se sente mais presente e, principalmente, você sente que você está estável. Você sente a estabilidade onde você coloca os seus pés, entende? Com isso, a libido melhora, porque o homem ele desacelera, ele reduz a ansiedade, ele volta a ter sentimento, ele volta a se conectar, ele volta a estar mais presente nos ambientes onde ele frequenta, entende? Principalmente em casa. A performance melhora, porque ele tem mais foco, ele tem mais execução, automaticamente ele tem menos procrastinação, mais clareza e mais estabilidade emocional. Então, assim, quando você muda alguma coisa, não precisa mudar muito, gente. Muda só um pouquinho de cada vez. E você vai ver como que isso tudo vai mudando na sua vida. Seu espírito volta a respirar novamente, entende? Com oração diária, propósito, contemplação, conexão com Deus e principalmente a paz interna, a paz interior. Essa é a paz que nós deveríamos buscar todos os dias, entende? Talvez você não esteja quebrado hoje, tá? Você não percebeu ainda, mas você não está quebrado. Talvez você só esteja emocionalmente desconectado de si mesmo. E se você conectar esses pauzinhos novamente, meu amigo, nada e nem ninguém te segura. Nada e nem ninguém te segura. Você vira uma máquina. Um homem que é capaz de dizer que vai fazer, escrever e executar. O dia que você não der para executar tudo, no outro dia você volta e faz do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Porque aí você sente, você pensa, você executa, você ama, lidera e principalmente permanece presente o tempo inteiro, entende? E isso significa muito, muito, muito na vida da família. E principalmente na vida do homem. Qualidade de vida real, meu amigo. É isso que a gente precisa sentir hoje, entende? Dormir em paz, rir de verdade, são coisas que os homens não têm feito mais nos últimos anos, entende? Sentir presença, o homem ter energia, ter clareza, desejo, ter propósito e sentir a própria vida novamente. Porque o homem está vivendo no automático hoje, entende? Porque o homem inteiro, quando ele cuida do corpo, da alma e do espírito, ele não vive no automático. Ele não vive só reagindo e, principalmente, ele não vive só sobrevivendo. Ele vive consciente, ele tem certeza do que ele está fazendo, para onde ele está indo e como que ele vai chegar lá. O homem moderno, o homem de hoje, não perdeu tempo. Perdeu presença. Esse é o problema de hoje. Não é o tempo, é a presença. Talvez o próximo nível da sua vida não venha de produzir mais, entende? Eu queria que você entendesse isso. Eu gostaria que você anotasse isso em qualquer lugar que você quiser, entende? Salva, anota, tira foto, faz o que tiver que fazer, copia. O próximo nível da sua vida não vai vir de produzir mais. Você não precisa produzir mais para você chegar no próximo nível. Você só precisa sentir a sua vida novamente. Você só precisa viver
a vida que você deveria já estar vivendo, governando sobre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E se tudo isso fez sentido para você, meu amigo, compartilhe esse episódio com outro homem. Aquele homem que você acha, que você sabe que ele está vivendo isso, aquele homem que não está governando. Porque tem homem hoje funcionando por fora e desaparecendo emocionalmente por dentro, infelizmente. Então esse foi o nosso episódio 18 do nosso Método CAI, Corpo, Alma e Espírito. Meu nome é Elias, foi um prazer estar com vocês e que nós possamos desfrutar da vida com mais alegria, para que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos, para que nossos filhos não repitam os ciclos que nós vemos repetindo, né? Através dos nossos pais, avós, bisavós e assim sucessivamente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.